Nós estamos aqui na Marcha da Família Cristã, onde pastores da direita convocaram a igreja para estar presente contra a legalização do aborto. Pastor, queria que o pastor falasse sobre os objetivos do movimento estar aqui hoje. Bom, nós estamos aqui para cumprir o estatuto do movimento, que se prontificou em levar o esclarecimento dessa pauta de política dentro da igreja, com aqueles dois posicionamentos: em defesa de uma igreja que é exclusiva e fiel a Cristo, e também a defesa de um Estado laico. A separação desses dois fatores que, unidos, eles são contraditórios, biblicamente, escriturariamente, historicamente, etc, etc. E levar hoje aqui, para quem vai assistir esse vídeo, quais são essas contradições que estão no sistema político e religioso. Tá? Que uma hora esses pastores de direita política se prontificam pelo partido em que estão ir contra a pauta da legalização do aborto, e na ONU, lá dentro já de um fórum de uma corte internacional, a gente comprova que eles estão ali fazendo parte de uma estrutura, de um braço corporativo que se posiciona a cumprir e acelerar a agenda de 2030 e a agenda globalista, que inclui o humanismo político, que é uma das coisas que a gente vem denunciando, e dentro do humanismo político todas as pautas liberais que eles são contra aqui: legalização do aborto, descriminalização das drogas, e tudo que consiste na questão da orientação sexual internacional que a ONU está se pontificando. Então, essa é a realidade. Eles vêm aqui, por um partido se posicionam de uma forma, e lá na ONU eles são outra coisa. Então, essa ambiguidade que existe com esse cenário e com a questão da ONU e as igrejas, que a gente vai tentar exatamente trabalhar um pouco hoje aqui para quem está assistindo esse vídeo, entender, compreender o quanto esse cenário é cínico. Daí alguém vai perguntar, mas então o que eles querem com o partido aqui? Trazer o povo para a rua para defesa de uma pauta que eles acreditam moral, e na ONU eles não agem dessa forma, porque eles querem a instabilidade, eles querem o caos, eles querem o desequilíbrio. É isso que eles estão fazendo aqui, é uma confusão popular, porque não é o que eles estão trabalhando na ONU hoje. Inclusive, pastor, essa marcha ela é de origem católica, e o diálogo interreligioso também é uma pauta política unindo católicos e evangélicos. Exatamente, essa pauta e política moral unindo duas confissões que a gente sabe que doutrinariamente, biblicamente não se harmonizam. Tá? Então esse cenário de contradição a gente vai expor um pouquinho hoje aqui para o pessoal do canal. A gente sabe que hoje, aqui na Paulista, movimentos políticos evangélicos de direita se pontificaram em trazer o pessoal para a rua no posicionamento de impedir a legalização do aborto, correto? Tá. O senhor sabia que essa pauta de legalização do aborto não é de um partido, é da ONU? Sim. Por que o protesto não está na frente da ONU agora, por esses pastores? O senhor sabe por quê? Não. O senhor sabia que hoje a ONU ela tem um braço eclesiástico, um braço corporativo feito de igrejas que ela lidera, que ela chama a Voz Evangélica das Nações Unidas. E muitos pastores da direita que estão hoje aqui, por um partido sendo contra a legalização do aborto, na ONU eles assumiram cooperação e desenvolvimento com a agenda globalista que inclui aborto, discriminação das drogas, a homoafetividade jurídica. Queria que o senhor me desse uma opinião. Como que explica essa ambiguidade deles serem aqui pelo um partido de uma forma e lá na Corte Internacional da ONU eles serem de outra? Então, na verdade, eu estou aqui como um indivíduo, certo? Embora que eu também sou pastor evangélico, eu pertenço ao ministério, né? Vejo que alguns pastores e alguns líderes evangélicos não têm se posicionado, mas eu, como indivíduo, pai de família e avó a qual sou, estou me posicionando como indivíduo, em direito a favor da vida. É esse o meu posicionamento. Mas esse posicionamento do senhor hoje aqui na Paulista, você não acha que está meio desorientado? Que o senhor está no local errado? Porque não é aqui que deveria ter essa posição. Eu concordo com o senhor. E isso precisa ser feito com quem realmente é o autor da pauta. O senhor não concorda? Não devidamente eu não concordo, porque eu não tenho condições de ir na ONU, certo? Então, como cidadão brasileiro, eu moro no Brasil, não tenho condições de ir até lá, então estou me manifestando aqui um local de manifestação, a qual não só a direita, como a esquerda, não só como cristão, como espírita também, se manifesta quando tem alguma pauta a qual lhe interessa. Mas a ONU está no Brasil, a ONU ela tem instituições aqui no Brasil, por que eles não vão lá e traz todo mundo para Paulista? Esse é o ponto. Eu não estou indo contra a tua posição individual, mas contra esses ministérios que trazem as pessoas para a rua sem nenhuma base bíblica, em defesa de pautas que não foram reivindicadas por Cristo, e ainda trazem a população e os fiéis para um movimento de contradição, porque eles, num partido, são de uma forma,
Na ONU eles são outra. Ainda não, por favor, senhor. Você está totalmente errado. Então peraí que eu estou fazendo a... Só um momentinho, eu só estou ali fazendo... Se você quiser eu pego você também. O senhor entendeu qual que é a questão? Mas só que eu não entendi referente porque Cristo não faltou isso aí, porque Cristo, ele é a própria vida, certo? E lá em Salmo nós sabemos que ele nos conhece, tá ok? Antes de nós nascermos, nós estamos sendo gerados no ventre. Então Cristo jamais ele seria contra a vida, ele é a favor da vida. Então, Aí o senhor está falando da fé, o senhor está falando dele. Eu estou falando da igreja institucional, da direita política, que ela se prontifica em representar o povo por causa de um interesse político em defesa disso, de que a lei do aborto não seja aprovada, mas só que ela tem uma outra versão encobertada pela ONU, que lá ela assumiu compromisso com a agenda globalista que inclui o aborto. Tanto que a Igreja Assembleia de Deus Madureira assinou com o Papa esse compromisso do humanismo político. Que na verdade Explicasse. é um equívoco aí, porque é o seguinte, a Bíblia é meu guia de fé e vida. Ela me direciona em todos os sentidos, seja em casa com a minha família, seja aqui na rua, seja com o meu vizinho. Você está trazendo para você essa responsabilidade. Certo? Estou trazendo para mim. Eu não sou aqui um representante de um ministério, eu sou um representante da minha família, da minha casa, dos meus, sou representante deles. O senhor assume que ali em cima agora daquele palanque ali tem uma mistura de uma política que une católicos e evangélicos, tem uma política mentirosa, porque ela se comporta de uma forma em um cenário específico, depois em outro cenário de outra forma. Então o senhor há de assumir com isso que existe essa contradição, que não tem moral na ambiguidade. Não há moral, não há biblicidade na ambiguidade. Eu não acredito nisso, porque alguns que estão ali, na verdade, eu conheço, certo? E muitos que estão ali não foram representados para algumas lideranças evangélicas. Na verdade, eles não ganharam voto sendo representado por lideranças evangélicas, ele ganhado votos de indivíduos que pertencem a algumas igrejas evangélicas. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor acredita veemente que a ONU não vai conseguir a aprovação dessas pautas que envolvem homossexualidade e aborto? Você acha que a igreja vai conseguir impedir isso? Se a igreja vai conseguir impedir sim ou não, aí nós vamos ficar sabendo futuramente. Mas só que eu tenho que continuar lutando sobre referente àquilo ao qual eu acredito e defendendo aquilo que eu acredito. Agora o que vai acontecer lá na frente, o futuro pertence a Deus, não pertence a mim. A gente veio trazer uma informação de que essa pauta da legalização do aborto, ela é da ONU. Ela não é de um partido político. Eu acho que ela não é da ONU. Não? Não. Eu te provo que é. Não é da ONU. Não é. Sério mesmo? Não é. Então você tá mal informado, amigão. Não estou mal informado. Se a gente deixar a ONU fazer o que ela quer... Não. A ONU... Eu não falei que a ONU é um governo brasileiro, se não me confunda. Eu falei que o protesto está no local errado, com orientações erradas e sendo liderado por um pessoal que está metido com a ONU, e é isso que nós estamos tratando aqui. Agora, veja bem, metido com a ONU? Vamos lá. Grande parte das igrejas evangélicas que estão na direita e na esquerda estão no colo da ONU. E assumiram a agenda globalista. Eu posso provar isso para você. Eu sou contra a agenda globalista, por isso eu sou a favor da vida, contra o aborto. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu falei para você, o nosso papel hoje aqui na Paulista é levar informação e traduzir esse cenário, que se divide em dois aspectos, é partidário e internacional. As igrejas evangélicas, no papel e no padrão internacional, elas são de uma forma. Partidariamente, ela se divide em outro aspecto. Diríamos o seguinte, que aqui elas discutem entre esquerda e direita. Mas na ONU, todas elas assumiram colaboração com o liberalismo moral. Essa é a contradição. Só que tem as igrejas ainda que estão de pé. Infelizmente... O povo. Mas essa liderança escrota aí? Assim, Mas a senhora há de conver comigo que se a senhora está dentro de uma igreja, você está em sujeição àquele ministério, àquele pastor. Ou não? Nenhuma igreja é 100% certa. Mas a escritura meu amigo. Mas Jesus desceu aqui para por isso que eu costumo falar para as pessoas, você segue quem? O líder ou Deus? Vamos lá, teu nome? Augusto. Augusto, você entendeu minhas razões? Sim, entendi. Eu estou aqui para traduzir isso e ajudar o povo a entender o seguinte. O que eles estão querendo alcançar com esse objetivo de usar partidos para vir aqui na rua. Deixa eu só terminar meu raciocínio. Hoje não tem partido ali. Vamos lá. Não, mas o movimento partidário da direita, ok? Pegou? Raciocínio? O que eles querem trazendo...
Ok. O que eles querem trazer no povo aqui para a rua para protestar contra uma lei Para trazer, eu acho que a consciência... que lá na da ONU eles não população. fazem? Vamos lá, eu vou dizer para você por quê. Para isso, para ter debate, o caos e o desequilíbrio de dois lados políticos, que na ONU todos eles são iguais. Esse é o ponto. E pastores trabalhando por isso, Só que é mais infelizmente, triste e eu deplorável. acredito que alguns líderes que são contra isso, eles não estão lá dentro. Tá. Você acha que não? Vamos lá. Ó, Batista da Lagoinha, Nicolas Ferreira, que é um ícone desse movimento aí. Orival Casimiro, Tem prova disso? sim, Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia, José Valandro, Cláudio Duarte, Abner Ferreira, que assinou o pacto com a ONU publicamente com o Papa, você sabia disso, né? José Wellington, todos eles estão relacionados com a WA, que é uma instituição da ONU aqui no Brasil, WA. de Davi Lago, que está dentro das igrejas evangélicas fazendo hoje a nova educação religiosa. Talvez você possa ter assinado alguma coisa, mas não acreditando, dando 100% autonomia para a ONU. Você ficaria em dois lados ao mesmo tempo? Não, Jesus ficaria? com certeza não. Isso aí, irmão. Mas, Então vamos seguir essa fé mas verdadeira. você não falou o nome do meu líder, então eu tô bem. Qual que é a igreja? Qual que é a igreja, pô? Não sei. Hã? Também tá lá. A Renascer também tá lá. Mas eu queria saber do senhor, se o senhor sabia que essa pauta da legalização do aborto, ela não é de um partido de esquerda, mas da ONU. Primeira pergunta que eu queria que o senhor me respondesse. E segundo, que a ONU hoje, ela lidera uma grade de igrejas que assumiram com ela uma aliança de acelerar e desenvolver a agenda globalista de 2030 e 2050, que lá dentro da ONU está proposta não só do aborto, da homossexualidade jurídica, discriminação das drogas, tudo que diz respeito ao que a igreja hoje é contra. Existe uma ambiguidade, você entendeu? O movimento de direita evangélica por um partido é contra, mas na ONU a esquerda e a direita tá lá e não brigam. Assumiram um compromisso de colaborar. Qual a opinião do senhor de saber que hoje aqui existe um cenário de mentira por quem lá lidera esse movimento? Existe um cenário de mentira do que diz respeito a essa posição em relação às pautas imorais ou anticristãs? Eu acho que isso aí não sabia. Mas eu sei de uma coisa, eu não acredito na ONU, a ONU para mim é um antro mundial, é uma reunião contra tudo, com essa agenda 2030, 2050, e o que eu acredito é na pauta. Eu sou contra o aborto, sou contra a descriminalização. Manifestar pessoalmente essa... Exatamente, como acho que muita gente como eu não sabe isso que você falou e está aqui por esse motivo. E qual a opinião do senhor de saber, por exemplo, Nicolas Ferreira, que é um personagem que aparece demais na direita moral, tá? De saber que ele já foi considerado até embaixador de uma instituição da ONU aqui no Brasil e discursou no tribunal, mas não se manifestou contra, não falou contra nenhuma dessas pautas globalistas. Eles só deixam para fazer isso quando querem arrancar voto e quando querem favorecer o partido para continuar o esquema. Qual a sua opinião sobre essa ambiguidade? A moral nela? Sei, não vi. Não vi. O senhor não estava informado, mas se o senhor soubesse hoje, agora, por mim, o senhor ficaria satisfeito de saber que eles estão mentindo aqui em cima? Não ficaria, mas é o que eu falei, a minha posição aqui, como a de muita gente, é uma, contra o aborto e contra drogas, que não está falando aqui, mas eu sou contra. O senhor entendeu tudo o que eu falei? O senhor vê Deus numa ambiguidade? Não. Você vê Jesus em dois lados ao mesmo tempo? Não. A ambiguidade está aí. O que tem aí é esquema de dinheiro e arrecadação eleitoral, que no fundo ele sabe que a ONU vai conseguir essa aprovação. Essa pauta da liberação dessa lei de aprovar o aborto, como também a homossexualidade jurídica, discriminação das drogas, você sabia que essa pauta é da ONU? Sei pouca coisa a respeito disso, né? Mas entendo que é uma pauta que tem uma função e uma ideia de destruir a família, né? Que é a base da sociedade. Então ela não é partidária? Não. Ok, mas você entende? Mas eles estão tornando partidária aqui, e da esquerda, e não é. Por quê? A esquerda e a direita tem cadeira cativa na ONU, e lá elas não brigam, elas são amigas. Só que aqui elas conflitam, porque existe um interesse eleitoral, de distribuição,
de poder e influência, ponto. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje a ONU lidera uma grade de igrejas evangélicas que se comprometeram em assumir a aceleração da agenda globalista, que dentro da agenda está o humanismo político que agrega todas essas pautas anticristãs e antibíblicas, tá? Só que eles não transparecem isso aqui. Eles tornam isso partidário. Essa mentira de usar o povo, de usar a população para interesses eleitorais, escrotos, etc. Você é a favor de saber que hoje eles estão aqui inventando uma versão que na íntegra não é o que acontece politicamente. Eu não concordo que eles estão aqui por conta de uma partidária. Eu não concordo que seja um movimento político. Aqui é um... Eles não estão contra a esquerda? Não, isso aqui aqui não é contra ninguém. Aqui Mas é eles têm contra a falado. Eu concordo, mas eles têm deixado isso claro. vida. Mas por que Eu não estou falando você. Você eu já entendi. Quem lidera essa organização de trazer para as ruas o povo em defesa da vida. Esse pessoal que lidera está dentro da ONU, são de igrejas que se comprometeram a cumprir o pacto da agenda global e globalista, que inclui isso que eu falei para você, mas aqui eles não se comportam assim. Então eu queria que você me desse opinião se isso seria certo. Olha só, a gente precisa de pessoas que tenham capacidade e que tenham algum tipo de envolvimento para que a gente esteja aqui nesse local. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse movimento aqui é em pró-vida. Eu sou em pró-vida. Eu não estou contra ninguém. Particular. Eu não estou contra ninguém. Inclusive, teu nome mesmo? Sofia. Eu não sou contra a esquerda e nem a direita. Eu sou uma mulher conservadora, católica, cristã. Inclusive a Igreja Católica assumiu o pacto com as igrejas evangélicas com a ONU e a agenda globalista. Você sabia disso? Não, eu não sabia disso e eu preciso entender sobre isso para poder te dar uma resposta. Tá a informação lá. Eu posso te dar essa informação porque eu não sei falar sobre o assunto. Mas sabendo agora de mim, você concordaria? Eu preciso pesquisar antes de concordar com você. Eu não posso concordar com tudo que eu escuto sem antes pesquisar fontes seguras. Finalizamos aqui nossa manifestação hoje na Marcha da Família Cristã, onde nós fizemos algumas perguntas para quem está aqui manifestando e participando da marcha, tá? Pastor, eu queria que o pastor comentasse basicamente o que nós ouvimos, tá? Muitos acham legítimo esse posicionamento deles aqui, por ter direito à manifestação. Tá? Pegamos algumas pessoas de igreja que falaram que a igreja cumpre parte da agenda da ONU e não ela completamente. Essa foi a mais absurda. E que muitos não sabiam dessa questão da legalização do aborto estar na agenda da ONU. Bom, primeiro detalhe importante para pessoas, todo mundo que segue o movimento sabe que o movimento ele não se posiciona para impedir o político de ser político. Ok? Mas quando esses dois fatores se unem, igreja e política, é onde a gente entra, exatamente para deixar claro que o evangelho jamais conseguiria se traduzir ou ser confirmado nessa atuação toda. Deplorável que inclusive é a ambiguidade. A gente insiste nessa questão da ambiguidade porque não existe lados, existe uma força. E essa força é o anticristo, essa força é a ordem mundial. E nós somos essa geração que está vendo isso acontecer. Ponto. Tá? Então, uma coisa que ficou muito clara aqui é que eles não têm amparo escatológico, eles não têm amparo escriturário, eles não têm uma educação bíblica, eles não têm nada, nem informação. Então a gente começou a construir o quê? Uma contradição nesse sistema político religioso. Qual é a contradição? Do que eles estão aí posicionados a se manifestar contra que é a lei do aborto. Primeira contradição, que se divide em dois aspectos. Quem lidera esse movimento de direita moralista contra a lei do aborto, como também a homossexualidade, pelo partido em específico, eles estão com uma cadeira cativa dentro da ONU, representada pela WA, assumindo a posição de fazer acelerar isso, que é a agenda de 2030 e 2050. Aí vem a voz da ignorância, mas nem tudo eles aprovam. Como? Você está dentro de uma instituição que se prevê que é a ordem mundial já confirmada, porque a ONU já governa os estados, e você quer dizer que você vai conseguir administrar isso? O certo e errado lá dentro de uma voz que já é internacional? Ponto. Segundo detalhe importante dessa questão da esperança, né, de que pelo partido se reverta esse quadro, de que pelo posicionamento cidadão se reverta esse quadro de impedir exatamente que essas leis liberais e anticristãs sejam aprovadas, porque essa esperança foi colocada.
dentro deles e uma esperança que não existe contexto, que não existe educação, que não tem formação, toda ela dentro de uma motivação, toda ela dentro de um sentimento, não tem realismo. Você percebe que a maioria deles, todos estão fechados por partidos e ideologias, eles não estão informados e não estão educados, ok? Então ficou muito claro isso hoje, que ninguém sabe nada, ninguém consegue interpretar essa questão partidária, do que eles estão, na verdade, querendo fazer com os partidos agora, que é gerar desestabilidade, gerar o caos, o debate, a confusão, esse cenário artístico, alavancar a igreja para um novo cenário eleitoral, para um novo cenário de indicações de representantes políticos, de um lado dizendo que Deus vai governar por eles, aquela mesma bagaceira, aquela mesma mentira. E detalhe, eles não conseguem entender que se nós realmente fôssemos protestar hoje contra essa pauta, não é para um partido de esquerda, porque a esquerda e a direita está na ONU, é para a ONU. Daí o indivíduo fala para mim, mas a ONU está lá e eu não consigo chegar até ela. Ele nem sabe que a ONU está aqui no Brasil, pô. Ele nem sabe que a ONU está dentro das igrejas representadas pela WA e Davi Lago, que a gente vem denunciando tanto pela Verdade de 10 Minutos. Eles não sabem de nada. Tá? E detalhe, aí quando você insiste isso, eles fazem assim, não, mas eu estou aqui por mim, estou aqui pela minha conta. Pô, mas você está sendo liderado por essa representação escrota, que mente para você, que está te usando por causa de partido, pô. Então, enfim, é muito deplorável, e esse cenário não se traduz só a questão social do mundo, do nosso país, mas a situação da igreja, a situação da fé das pessoas. Daí quando eles olham, que eles chegam à conclusão de que o líder da igreja está comprometido, eu não sigo a igreja, eu não sigo o pastor. Pô, então ele perdeu um feriado para vir fazer o quê aqui? Entendeu? E a gente tomando chuva, né? Olha aí, tá negro o céu, porque a gente veio fazer um trabalho legítimo, é isso. A gente não veio afrontar o direito das pessoas nem a liberdade delas, mas deixar claro, se Jesus estivesse à frente de algum propósito com a igreja dele, não seria esse lugar, não seria essa organização, não seriam esses homens, não seriam essas instituições, não seriam nada daquilo que eles estão usando agora aqui. Então, é certo se posicionar contra a lei do aborto? É óbvio que a igreja tem que ter uma sujeição escriturária e uma obediência à escritura, mas ela não precisa do Estado para representar esse pensamento e nem de um partido político, porque quando ela faz isso, ela se contradiz, pô, porque ela é liderada por homens escrotos. Deixamos muito claro aqui que todos os nomes que estão envolvidos nessa direita política em pró esse posicionamento, todos eles estão ligados à WA. Vai pesquisar, vai se informar, todos eles estão no colo da ONU, gente. Então não adianta querer esconder isso. Alguns até tentaram, não, mas não, não tem não, mas não. É isso aí, pô. Que no fundo, a ONU vai governar debaixo desse caos e desse debate. Isso aqui é para destabilizar a sociedade, para colocar ela uma contra a outra e a ONU arrancar vantagem disso. Seguimos o movimento Igreja Sem Política, pessoal. Um abraço para vocês, até a próxima aí.